Vini, amanhã vai ser outro dia, né? E se depender do Chico Buarque e Companhia Limitada, será um dia sem Bolsonaro na presidência, né? Se depender do Chico Buarque, de outras 65 personalidades aí, sim, viu, Paulo? Foram aí os autores de mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse documento traz, portanto, a assinatura de muitas personalidades. Nós temos aí, como você citou, o cantor Chico Buarque, comentarista Walter Casagrande, ex-jogador, humorista Gregório do Vivier, até um padre, né, o padre Júlio Lancelotti também está assinando este pedido de impeachment, o economista Bresser Pereira, a jurista Débora Duprá, enfim, entre outros. Paulo, é um documento com mais de 200 páginas. Eles acusam o presidente Jair Bolsonaro de diversos crimes, entre eles violações à segurança interna, contra a probidade de administração, a existência da União, ataques à imprensa, direcionamento ideológico de verba no setor audiovisual, condutas irregulares na área ambiental e a maneira como Bolsonaro tem gerido a crise da pandemia do novo coronavírus. Especificamente sobre esse ponto, Paulo, eu queria ler o que o documento traz em relação a isso. Eles ressaltam que as políticas de saúde foram severamente afetadas pela atuação criminosa de Jair Bolsonaro. Além da desarticulação do SUS, diz o texto, já vinha sendo posta em prática no primeiro ano de gestão. A pandemia da Covid-19 escancarou o desprezo do atual governo pela proteção à saúde da população. A denúncia ainda menciona também a desconstrução sistemática de direitos políticos, individuais e sociais na área ambiental, cultural, de direitos da população negra, das comunidades quilombolas, indígenas e também de coletivos dos trabalhadores. Esse documento também foi assinado pela UNE, pela CUT e também pelo MST. E fala bastante, né, Paulo, sobre esse ponto aí da administração, portanto, do Bolsonaro com relação à pandemia do coronavírus. Diz que o Bolsonaro também buscou descredibilizar as instituições científicas nacionais de renome e repesou os recursos destinados à finalidade de combate ao vírus, além de incentivar a população a medicar-se com fármacos sem eficácia comprovada no enfrentamento à doença, como a hidroxicloroquina, buscando omitir dados que demonstram a gravidade da pandemia que agora assola o Brasil, principalmente que agora que virou aí o epicentro da doença no mundo. Então, são algumas dessas acusações aí, nessas mais de 200 páginas deste novo pedido de impeachment que agora está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. É preciso a aprovação dele para essa abertura do processo, e a gente sabe, né, Paulo, que um processo de impeachment também depende de uma série de condições políticas que muitos acreditam que hoje não há nenhuma possibilidade. Muito bem, Vini, vamos debater então esse tema do impeachment aqui no Morning Show. Eu queria dar o bom dia aqui especial ao nosso Zé Maria Trindade, que está conectado aqui conosco, que já está aparecendo no nosso telão. Ô Zé, muita gente no Brasil gosta de política, mas não entende a fundo todas as nuances e as questões que são características da política, né? Eu queria te pedir uma ajuda, Zé. Uma vez o Rodrigo Maia recebendo um pedido de impeachment, eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência qual que é o processo, qual que é o procedimento depois do Rodrigo Maia receber, por exemplo, esse pedido de impeachment que ele recebeu desses artistas ontem. O que acontece? Pois é, já são 35 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Estão banalizando algumas palavras como fascismo, genocídio e impeachment, né? Impeachment é uma situação séria. O que me assusta nisso tudo é que eu estou ficando experiente. Já cobri 2 processos de impeachment aqui na Jovem Pan. Olha, Paulo, acontece o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, ele decide abrir ou não o processo, um despacho no requerimento. De qualquer forma, depois da decisão do presidente, o plenário é a maior autoridade da Câmara. A maior autoridade. Então,
Se o presidente disser, não, eu não quero abrir, aí recorre-se ao plenário e o plenário é que decide. Se ele disser, abra, recorre-se ao plenário e o plenário é que decide se abre ou não. E o que faz o presidente? Concentra poderes, ou seja, ele não decide. E assim tem feito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O argumento dele é o seguinte, de que não adianta abrir um processo se não houver os pressupostos políticos prontos. Ou seja, se há número para a aprovação do impeachment do presidente. A Câmara abre o processo e o Senado faz o julgamento. Quando a Câmara aprova, o presidente é afastado e quando o Senado aprova o impeachment, aí definitivamente o presidente fica fora. O que eu questiono, eu não acho que o presidente tenha esse poder. O presidente da Câmara não pode ter o poder de engavetar para sempre uma abertura de um processo de impeachment. Ele tem que decidir. E aí o plenário é que definiria. Mas isso fica sem nenhum questionamento. Já existe no Supremo Tribunal Federal um pedido para que os ministros do Supremo decidam se o presidente da Câmara pode ou não abrir o processo de impeachment. Mas o impeachment ele é complexo, porque ele é uma junção ali de assuntos jurídicos e políticos. É preciso ter uma concertação nacional para se fazer o impeachment, ou seja, apoio popular, pressão externa do Congresso Nacional, e isso traduz em votos no plenário da Câmara. Os deputados, diante de uma pressão assim, passam a ser apertadores de botão, sim ou não, né? Na verdade, o voto geralmente é aberto, mas poderia ser no botão ali do sim ou não e abstenção. Então, é esta a situação, este é o clima do impeachment. No momento, não existe a menor possibilidade de um impeachment contra o presidente. Esse grupo aí que apresentou esse requerimento de impeachment, o PT não quer, os deputados não querem o impeachment do presidente. O sonho é aquele de disputar o segundo turno com ele, com o presidente Bolsonaro. E aí ficam nesse faz de conta e esses que assinaram servem apenas de movimento político, ou seja, massa de manobra. Muito bem, Zé. E traduzindo um pouco mais ainda para a nossa audiência, o que o Zé basicamente disse é que o poder está concentrado, né, Zé? Na mão do Rodrigo Maia. Se ele quiser, bem. Se ele não quiser, também é ele quem manda. Adriles, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Sim, queria te perguntar, é possível a gente compreender quem é que pede o impeachment de Jair Bolsonaro? Claro que é. É só fazer uma avaliação psíquica dessa gente. Essa gente foi toda adestrada por aquilo que a gente chama sempre aqui de uma ditadura subliminar, nem é subliminar, é ostensiva, de um tipo de autoritarismo autofágico de esquerda radical, né? A gente pega um homem como Chico Buarque, que é filho do Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador, fundador do PT, ele assimilou um princípio de vida desde a mais tenra infância de que a esquerda era o principal e único, talvez, caminho para a democracia. E a gente vê exatamente essa falha psíquica do Chico, esse adestramento esquerdopata, não só dele, como Gregório do Vivier, Juca Kfouri, e essas outras pessoas que ficam glorificando Cuba, Nicarágua, ditaduras de esquerda, e não veem qualquer tipo de nuance entre direita e esquerda e princípios bons e maus entre as duas coisas, a direita como um mal absoluto que tem que ser combatido dentro dos limites democráticos. E a gente vê exatamente no pedido de impeachment o quê? Críticas à gestão, ao modo de governar de um governo que se declara conservador, a maneira como ele contesta o isolacionismo da pandemia, a maneira como ele direciona as verbas públicas para um critério de selecionar filmes no audiovisual que ele acha que são mais adequados a um princípio daquilo que a população quer, que não é exatamente um princípio progressista, porque é um governo conservador, ou seja, esse pedido de impeachment traduz exatamente uma sanha autoritária de um tipo de esquerda que não tem nenhum tipo de apreço ao próprio princípio democrático de estabelecer que quem foi eleito é um governo conservador. Ou seja, eles são antidemocráticos, são ditatoriais e é uma tentativa, como o Zé bem disse, de uma tentativa de imposição, de uma narrativa falaciosa, cunhando e banalizando
novos significados para expressões sérias, como o impedimento de um presidente, como um crime fascista, como um crime de genocídio. Essas palavras estão sendo continuamente banalizadas em conceitos subjetivos abstratos para demonizar um governo que simplesmente eles têm uma antipatia. É isso aí. Muito bem, deixa eu colocar o nosso Joel Pinheiro aqui nesse papo. Joel, tiro curto, hein? Você é a favor do impeachment de Bolsonaro, sim ou não? Vamos lá, eu sou a favor do impeachment de Bolsonaro, não, Adrilles, não sou um autoritário, autofágico, autogestão, não sei o quê. Sou a favor porque os crimes de responsabilidade do Bolsonaro se empilham, escolha o seu, assim, não tem, é participação em ato antidemocrático, é assessor contratado da presidência no gabinete do ódio, é ataque aos outros poderes, dizendo que tinha provas que a eleição foi fraudada, enfim. Você tem uma série aí de crimes de responsabilidade possíveis. Agora, isso é só um elemento do impeachment, né? A existência de crimes de responsabilidade. E vamos ser sinceros, a nossa lei do crime de responsabilidade, ela abre uma margem aí para interpretações até bastante ampla. Isso é um lado de um processo de impeachment. O outro é o lado político. E as condições políticas, neste momento, por mais que eu acredite que o Jair Bolsonaro já se mostrou completamente inapto para continuar no cargo, pelos crimes já que se empilham aí, pelo desastre que tem sido o governo dele, não existe, nesse momento, a condição política do impeachment. E eu levanto dois aspectos aqui. Primeiro, no Congresso. Não existem votos no Congresso para aprovar aí um processo de impeachment. Por isso, até mesmo eu vejo muita gente criticando o Rodrigo Maia. Não, por que o Rodrigo Maia está segurando, está sentando em cima dos processos de impeachment? Olha, se o Rodrigo Maia pautasse isso para votação, seria tudo derrubado. Então, se você espera ver algum dia o impeachment de Jair Bolsonaro, saiba que colocar para votação agora no Congresso seria um erro. Assim, seria tudo derrubado, não teria a menor chance. E pautar para perder é a pior derrota possível, né? Agora, o outro lado político que eu levantaria é o apoio popular. Não tem, nesse momento, apoio popular maciço também para o impeachment. E eu acredito que sem isso também é muito difícil ver um negócio desse prosperando. Não tem manifestações, até as manifestações de varanda que a gente teve no começo da pandemia, até isso já secou completamente. Então, neste momento, embora eu até acredite que seja a coisa certa a se fazer, a gente tem que sempre estar dentro do possível, né? Neste momento, as condições não estão dadas politicamente, desde que o Bolsonaro baixou um pouquinho a bola aí nas últimas semanas, se aliou ao Centrão, deu diversos cargos no Ministério da Educação, em diversas pastas para partidos do Centrão. A perspectiva do impeachment, que até estava ganhando um pouquinho de força antes, ela esvaziou bastante. Então, neste momento, eu concordo. Do ponto de vista puro, eu acho que seria bom para o Brasil e está mais do que justificado. Agora, a condição política não está dada. Pô, tô vendo que o Adrilles está concordando comigo aí na telinha, tá interessante ver isso aí. Mas é isso, hoje em dia não temos grandes perspectivas de impeachment, não. Joel Pinheiro da Fonseca, é absurda a sua declaração. Você poderia, inclusive, encampar uma assinatura nesse esdrúxulo pedido de impeachment encabeçado pelo Chico, pelo Juca Kfouri, pelo Grevelo do Governo. Pedidos não faltam, Adrilles, já tem mais de 30. Eu queria que você me dissesse, tiro rápido, como diz o Paulo Martins, um único crime de responsabilidade. Você falou que eles estão se empilhando. Não há nem remotamente. O que você citou é absolutamente absurdo. Você falou críticas à imprensa. Crítica à imprensa é um processo absolutamente legítimo, democrático, de estabelecer uma crítica a uma instituição democrática. O STF... Você inventou, Joel, deixa eu falar. Eu não falei, deixa eu falar. Crítica à imprensa não é crime de responsabilidade. O STF, a senhora Carmen Lúcia, falou que esse é um desgoverno. A gente faz críticas ao governo executivo, ao legislativo, ao Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, não há nenhum tipo... Me cita um crime de responsabilidade cabível de processo de impeachment. Não há. O desejo popular de poucas pessoas ensandecidas por uma esquerdopatia não é razão plausível para pedir o impeachment. Pelo amor de Deus, Joel. Vai, Joel. Adrilles, primeiro, por favor, eu não falei nenhuma de críticas à imprensa. Isso aí você tirou da fértil... Você falou que ele faz ataques à imprensa. Ataque é crítica. Radical. Ataques aos poderes. Quando ele diz que tem provas que a eleição foi fraudada, isso não é uma crítica, isso é um ataque. Isso é uma basófia, Joel. Você está acusando o Poder Judiciário, é claro, prova de que a eleição foi fraudada. O presidente sério não faz isso. Quando você tem no seu gabinete ganhando R$13 mil por mês, um assessor cuja função é espalhar fake news e ataques, isso aí é crime de responsabilidade.
Você está legitimamente provando isso. Quando você tem um decano do STF acusando o poder central da República de ser nazista, a República de Weimar, ou quando você tem um outro ministro chamando o presidente de genocida, isso, então, não é motivo para impeachment desses ministros do STF. Razão para impeachment é quando o presidente critica uma jornalista que você chama de ataque covarde. Ah, pelo amor de Deus, Joel. Fala, Joel. Isso parece uma coisa infantil. Peraí, Adriles, vamos ouvir, Joel. Adriles está exaltado aqui, ele tá insistindo numa tal de crítica à imprensa que eu jamais citei aqui, ele está levantando isso volta e meia. Me dá um crime de responsabilidade, um xingamento homofóbico de um presidente da República possa, assim, ser enquadrado também. Mas, enfim, eu nem tinha citado ataque à imprensa, coisa nenhuma aqui. Tá bom. A gente tem ataques ao judiciário, a gente tem um presidente se comportando de uma forma completamente em desacordo com o decoro necessário do cargo. Exemplo concreto, Joel, pelo amor de Deus. Acusar as eleições, acusar de ter provas de fraude nas eleições. Provas. Caluniou e fez uma afirmação falsa. Ele ser chamado de nazista tá ok. E genocida tá ok. Não tá ok não. Um erro não justifica o outro, Adriles. Mas isso não é um crime de responsabilidade. Isso é falta de senso de proporção, Joel. Você acusar, olha, essa eleição, eu acho que ela foi fraudada. Pode ser uma declaração irresponsável, mas não é um crime de responsabilidade. Eventualmente também não é um crime de responsabilidade chamar o presidente de nazista e genocida. Adriles. A questão é, o erro de falta de proporções só é cabível quando é direcionado ao presidente. Quando a todos os outros poderes, que a democracia pressupõe um certo exagero no método de falar, de opinar, é tudo em cima do Bolsonaro. Okay. Todo mundo está, de alguma forma, errando. E essa é a beleza da democracia, da liberdade de expressão, que pode eventualmente sobrar. Mas isso não é crime. A sobra da liberdade de expressão, de fala, não pode ser considerada como um crime. Joel, para a gente fechar e partir para o próximo assunto. Vai lá. Uma linha. Vamos lá. Acho que Adriles, não vamos concordar aqui. Eu vejo o crime se empilhando, tanto que juristas, como Conrado Ubner Mendes, levantam já em artigos aí crimes de responsabilidade do governo Bolsonaro. Acho que a gente não vai concordar nisso. Mas uma coisa é fato, eu estou aqui defendendo, digamos, em teoria, o impeachment seria bom, mas as condições da realidade, as condições políticas não estão dadas nesse momento. Uma linha, então, uma única... Chico Buarque e Kurt fazerem isso é muito mais um jogo de cena do que qualquer coisa real. Tá bom, uma única linha. Você subscreveria esse pedido de impeachment do Chico Buarque e desses outros esquerdopatas? Só essa. Não, esse tem 200 páginas, eu tô com outras leituras aí no momento, eu confesso que eu não li ele. Tem pedidos esse é o Joel Pinheiro que a gente conhece. Você tá muito tucano, Joel, muito tucano.